Você já se perguntou o que torna uma figura histórica verdadeiramente lendária? Hoje vamos falar sobre Lampião. Lampião, ou Virgolino Ferreira da Silva, não é apenas um bandido. Sua história é cheia de nuances e simbolismos. À primeira vista, ele pode ser visto como um vilão, mas seu contexto social e cultural é o que precisamos analisar. O cangaço, onde Lampião se destacou, era um movimento que emergiu em resposta a desigualdades profundas no sertão. Muitos o viam como um herói popular, lutando contra injustiças, enquanto outros o consideravam um fora da lei. Entender Lampião nos ajuda a refletir sobre a complexidade das figuras históricas e seus legados. A história de Lampião começa em um Nordeste árido, marcado pela seca e miséria. Lá, as lutas pela sobrevivência moldaram a vida do povo. Desde pequeno, Lampião cresceu em meio ao sofrimento e à violência. Essas experiências o tornaram forte e resiliente. Nos anos 1910, a seca se intensificou, contribuindo para a revolta de muitos. O cangaço se apresentava como uma opção. Lampião, atraído pela vida bandida, se juntou a um grupo de cangaceiros, onde encontrou a sensação de poder e pertença. O cangaço estava ligado à defesa de um cotidiano opressivo. Muitos consideravam os cangaceiros como heróis do povo. Lampião rapidamente ganhou notoriedade por sua coragem e astúcia. Ele se tornou um símbolo de resistência. Essa fama atraiu não só admiradores, mas também inimigos, incluindo os coronéis que o viam como ameaça. Várias emboscadas foram planejadas contra ele. Assim, a batalha entre cangaceiros e forças policiais se intensificou. Lampião tinha um código de honra, salvando aqueles em necessidade. Sua lenda crescia a cada ato de bravura. O cangaço não era apenas um crime, era uma forma de expressão de revolta contra as injustiças sociais. O próprio Lampião refletia a cultura nordestina, incorporando danças, músicas e tradições em suas ações. Portanto, entender Lampião vai além do banditismo, é compreender as lutas e esperanças de um povo sofrido. Após sua ascensão, Lampião decidiu consolidar seu território no sertão. Assim, cercou pequenas cidades para buscar aliados. O apoio do povo era crucial. Lampião era visto como um herói por alguns que viam nele a esperança de um futuro melhor. A relação dele com a sua mulher, Maria Bonita, começou a ganhar notoriedade. Juntos enfrentaram desafios e críticas. Com o avanço dos cangaceiros, as autoridades locais se uniram. Era um clima de tensão crescente no sertão. Lampião e seus homens eram ágeis. A estratégia de atacar rapidamente os vulneráveis facilitava seus planos. Com o passar do tempo, Lampião construiu uma reputação de invencível. Seu nome começou a ser respeitado e temido. Porém, Lampião também enfrentava dilemas. A linha entre justiça e vingança tornava-se cada vez mais tênue. A história de Lampião não era apenas sobre batalha, ela trazia uma crítica às injustiças sociais da época. A lealdade dos seus seguidores era notável. Cada um tinha suas razões pessoais para estar ao seu lado. Enquanto os cangaceiros se espalhavam, os governantes tentavam silenciá-los com campanhas de medo. Lampião estava ciente dos riscos. Contudo, seu desejo de liberdade mantinha a chama na luta acesa. Um grande embate era iminente. Assim, Lampião começou a fortalecer suas defesas junto aos aliados. Os relatos de bravura e habilidade de Lampião começaram a atrair a atenção dos meios de comunicação da época. Com o crescimento da fama, Lampião se tornava um ícone cultural. Suas histórias eram contadas por todo o sertão. Mas a fama trouxe desavenças. Inimigos surgiram, dispostos a acabar com sua ascensão. Lampião percebeu que precisava diversificar suas estratégias para lidar com os adversários cada vez mais astutos. As forças do governo intensificaram as operações, procurando eliminar as bases cangaceiras na região. Lampião sabia que um ataque direto poderia ser fatal. Era hora de agir com cautela e esperteza. Na busca por novas alianças, Lampião encontrou um simbolismo poderoso em suas atitudes e decisões. As histórias de guerreiros lendários inspiravam seus seguidores, tornando a luta mais do que uma batalha física. Lampião se preocupava com a imagem que estava criando. A ideia de ser visto como um bandido pesava em sua mente. As tradições e lendas se entrelaçaram com a realidade. A linha entre fato e ficção começava a se confundir. O que começou como uma luta pela sobrevivência tornou-se um símbolo de resistência cultural no Nordeste. Assim, Lampião torna-se cada vez mais uma figura emblemática entre medo e admiração. Seu legado perdura. Lampião e seu bando se preparam para o ataque a Paulo Afonso, observando a movimentação das tropas locais.
Enquanto ele planeja, os membros do bando discutem os riscos de se opor ao governo. A decisão é unânime atacar à noite, quando a segurança é mínima. Chegam a Paulo Afonso em silêncio, suas silhuetas se mesclando às sombras. Lampião dá o sinal e o ataque começa, com tiros e gritos ecoando pela cidade. A estratégia de Lampião surpreende as tropas, que não esperavam um assalto tão audacioso. Os bandos avançam, capturando suprimentos e demonstrando sua força e habilidade. A fama de Lampião se espalha rapidamente, reverberando entre os sertanejos e além. A batalha se transforma em um símbolo de resistência contra a opressão do governo. Repórteres da época cobrem o evento, buscando entender o fenômeno social que era o cangaço. A dualidade de Lampião se estabelece herói ou vilão, depende de quem narra a história. Enquanto a poeira assenta, o passado de Lampião se torna mais complexo, gerando debates. Enquanto a poeira assenta, Lampião reflete sobre as consequências de seus atos. A cidade está em ruínas, mas a mensagem de resistência ainda ecoa. As vozes dos moradores começam a se erguer. Uns clamam por vingança, outros falam de defesa. O sertão se divide em opiniões conflitantes. Lampião, ciente da repercussão, decide se reunir com seu bando. A união é crucial para enfrentar os novos desafios que virão. A tensão aumenta quando uma expedição policial começa a se aproximar. Eles estão determinados a capturar o cangaceiro a qualquer custo. No acampamento, Lampião debate com seus homens. As alternativas são arriscadas, mas a sobrevivência do bando depende de suas decisões. Por fim, Lampião decide atacar a expedição antes que eles possam se organizar. A estratégia é embutida de coragem e ousadia.